Boa tarde. O Conselho de Ministros discutiu hoje, no fundo, o futuro do país, o futuro do Portugal que queremos ser na próxima década, no contexto do início do debate europeu sobre a estruturação das políticas e o seu financiamento através dos fundos estruturais. Esse debate conhecerá momentos importantes no ano de 2018, nomeadamente as primeiras propostas da Comissão Europeia, mas o governo português entende que uma discussão atempada no país e a procura da obtenção de um consenso económico, social e político em torno dessas linhas mestras de desenvolvimento económico, no fundo esta ideia de competitividade e coesão para uma convergência sustentada, esse debate ganha em ser feito mais cedo em Portugal, ganha em ser feito agora, com tempo, para que Portugal também se possa posicionar no debate europeu de uma forma adequada, sabendo o que quer das políticas europeias e dos seus instrumentos de financiamento. Com o debate hoje realizado em Conselho de Ministros, aprofundámos a discussão anterior, com certeza, dentro do Governo, e avançamos agora ao longo do mês de setembro, porque é um mês adequado para fazer essa discussão com a economia, com a sociedade. Avançamos para um conjunto de sessões, desde logo já amanhã um debate no Conselho Económico e Social, mas um debate mais alargado com especialistas e com agentes institucionais sobre o território, um debate sobre o setor social, a economia social, que também se realizará, um debate sobre o conhecimento e a inovação com o setor científico, com as universidades, o debate com as próprias empresas, com os seus representantes, com as associações empresariais, sobre o Portugal inovador que queremos ser e o Portugal competitivo que queremos ser na perspectiva empresarial, se quiserem, e também um debate sobre a sustentabilidade demográfica, culminando todo este trabalho com o debate importante e aprofundamento em sede de Comissão Permanente de Concertação Social. Por isso queremos começar a construir caminho com a sociedade portuguesa, com a economia e a sociedade portuguesa, mas queremos com certeza também construir consensos políticos, quer em relação às grandes opções de política, quer ao seu financiamento e com certeza também em relação aos investimentos prioritários a realizar em Portugal na próxima década. O Governo tem vindo a pedir um consenso alargado em torno dos grandes investimentos para depois de 2020, mas o PSD não parece estar com grande abertura para esse diálogo e para esses consensos. O Governo ainda acredita que é possível? Nós estamos no princípio de um debate e, como disse o Primeiro-Ministro quando lançou de alguma maneira este tema no mês de agosto, temos a noção que este é o tipo de debate que deve começar pela sociedade nesta fase e os possíveis consensos políticos não se fazem no mês das eleições autárquicas. Este é um momento de escolhas e, obviamente, de propostas diferentes dos partidos. O caminho para a consensualização é possível, é desejável. Nos quadros comunitários anteriores, em particular no quadro comunitário anterior, houve também esse esforço da parte do governo anterior e ele foi acompanhado. Esperamos que o mesmo ocorra também nesta fase. E relativamente à questão do Programa Nacional de Investimentos, estamos convencidos que também, como aconteceu no quadro comunitário anterior, a existência de um instrumento desta natureza, um instrumento em que haja uma aproximação entre as grandes forças políticas, mas na base de uma discussão com a sociedade, com a economia, com a sociedade, para não estarmos a discutir, digamos, política pela política, não, estamos a discutir política pública em função dos grandes objetivos do país e também das necessidades de investimento concretas do país, definidas com o país. Bom, então isso facilitará certamente a construção desses consensos políticos. Sim, achamos importante a existência de um consenso político, em primeiro lugar, para os grandes objetivos estratégicos do que queremos que seja Portugal em 2030 e, com certeza, também relativamente aos investimentos que é necessário fazer para lá chegar e insistiremos nessa possibilidade. E acreditamos que é uma obrigação de todos os partidos políticos e das forças económicas e sociais estarem disponíveis para esse debate. Acreditamos que essa disponibilidade vai existir. Como dizia, neste mês abriremos o debate com a sociedade, mas nos meses seguintes estaremos a debater e estaremos à procura dos consensos com a sociedade e com os partidos políticos. E isso é uma obrigação que nos cabe a nós, mas também às outras forças políticas, parece-nos. Ainda agora que setembro era o mês adequado para iniciar essa discussão com a sociedade civil. Estamos a pouco tempo das autárquicas. O Governo não receia que este calendário possa
voltarem a surgir acusações de eleitoralismo, por exemplo? Não, repare, porque não estamos sequer aqui a falar de prometer nenhum investimento em concreto, muito menos nesta legislatura. E, portanto, nós estamos a falar de começar a estruturar com a sociedade portuguesa o Portugal que queremos ser no fim da próxima década. E, por isso, até chegarmos à fase da definição de investimentos concretos ou de políticas concretas, passará algum tempo. Por isso, não me faz sentido qualquer acusação de eleitoralismo de um governo que está, antes, a fazer com o tempo a discussão do país que queremos ser. Teremos o tempo, daqui a alguns meses, para começar a discutir investimentos concretos, para pôr em cima da mesa a discussão de investimentos concretos. Se a fizéssemos agora, percebo que pudesse haver essa acusação de eleitoralismo. Nesta fase, vamos discutir objetivos estratégicos. O debate de objetivos estratégicos nem é propriamente o mais interessante em termos eleitorais ou até comunicacionais, como sabem, portanto acho que estamos muito longe de poder ser acusados de eleitoralismo por discutir o país que queremos ser na próxima década. Para a próxima década conta com algumas prioridades, o apoio à inovação de empresas, também a redução da dependência energética, a aposta também na economia do mar, acaba por ser um pouco uma atualização daquilo que tem vindo a ser feito? Repare, desde logo queria explicar, penso que é importante, a natureza do documento que colocamos agora em cima da mesa. Este é um documento, se quiser, de abertura de debate. Ou seja, se não puséssemos nada em cima da mesa, se fosse uma folha em branco, talvez o debate não se conseguisse fazer, ou seria um debate razoavelmente caótico ou impossível de organizar. Mas este é um documento que é isso mesmo, é um documento base. É um documento com que o Governo abre e não fecha o caminho de reflexão sobre o Portugal que queremos em 2030. Isto dito, sendo um documento que abre o debate, com certeza tem que abrir com ideias-força. Uma ideia-força, claramente, é que Portugal afirmar-se-á sendo um Portugal inovador. E, por isso, um Portugal inovador é um país que tem que ter capacidade de inovação nas suas empresas, tem que ter proximidade dessas empresas ao conhecimento, mas também tem que produzir conhecimento através das qualificações. E, portanto, isso é absolutamente essencial. Qualificações e inovação para sermos um país que luta na linha da frente e não um país que se resigna a ficar para trás. Por outro lado, é muito importante que, na perspectiva da coesão territorial e da competitividade internacional do país, se afirme, por um lado, o nosso desígnio de uma aproximação às redes e mercados globais, mas também o grande espaço de oportunidade que é a proximidade daquilo que costumamos chamar o interior do país ao mercado ibérico. Com a particularidade de acrescentarmos esta especificidade de ambicionarmos mais na economia do mar. Podemos ser mais como país e como economia se ambicionarmos mais na economia do mar. Mas temos que ser também um país mais competitivo, mais convergente, com mais coesão territorial e um país mais sustentável em todo o território. Por isso é preciso que a questão da agricultura, das florestas, daquilo que é a competitividade e a coesão do nosso território da baixa densidade seja tratada de uma forma específica. Finalmente, a sustentabilidade, se quiser, do aproveitamento dos recursos, da utilização dos recursos, é muito importante e por isso ganha uma importância acrescida nesta primeira proposta de discussão, a questão energética e a questão das alterações climáticas, mas no alinhamento de debates que organizamos, falamos também de uma outra dimensão de sustentabilidade, que é a da sustentabilidade demográfica. O país tem como um dos seus principais desafios geracionais a questão da sustentabilidade demográfica e, portanto, esse debate será também lançado e será também proposto à sociedade portuguesa. Por isso, esta é a organização matriz, se quiser assim, para uma primeira proposta de debate, mas não é uma proposta fechada do Governo, é uma proposta para começar a ouvir, é uma proposta para ouvir a economia, ouvir a sociedade e para também perceber o que pensam dela os partidos políticos portugueses. Em termos de obras públicas, a grande prioridade do novo quadro comunitário de apoio é o aeroporto de Lisboa? Percebo a sua questão. Esse é um debate que está em desenvolvimento, como sabe, e com um calendário específico em desenvolvimento, aliás, se o mesmo se vier a concretizar nos termos do memorando celebrado no início deste ano, a sua construção, aliás, ocorreria ainda, o início dessa construção ocorreria ainda na década em curso, nesta década. Não queria estar a identificar nesta fase prioridades de investimentos concretos, prioridades de obras públicas concretas, porque senão começava já a violar a regra que há pouco estabeleci. Vamos discutir o Portugal que queremos ser e ali mais à frente, um pouco mais à frente, vamos estar a debater então quais são os investimentos concretos que nos põem nesse patamar de desenvolvimento. Seria envenenar o debate se começássemos já a discutir a obra A ou a obra B, o investimento A ou o investimento B. É melhor começarmos pela discussão estratégica e depois colocar investimentos concretos na concretização desses compromissos. À margem deste Conselho de Ministros, Pedro Passos Coelho criticou hoje o facto
posição do Estado português relativamente ao mecanismo de cooperação reforçada na área da defesa. A minha pergunta é se essa posição já existe. Essa matéria não foi objeto de discussão neste Conselho de Ministros, portanto não me leva a mal, mas não vou neste momento abordar a questão nesses termos, está bem? Muito obrigado. Tá? Muito obrigado.